Opa, fiel, dois times querem tirar o Renato Augusto do Corinthians. Vou trazer detalhes disso para vocês. E lembrando que o Renato Augusto está em final de contrato com o Corinthians. E também, Bruno Mendes está de saída para o Flamengo? Está acertado com o Flamengo? Vou trazer detalhes para vocês sobre isso também. E quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, né? E começando aí com o Renato Augusto, que é um jogador que, apesar da idade, para mim é muito importante para o Corinthians ainda, apesar das lesões. Dá para ver que o time com ele é um, sem ele é outro. Porém, eu só renovaria com ele por mais um ano, mesmo assim. É só um ano, aí vê ano que vem se ele começar a corresponder, se ele continuar correspondendo, né? E também se as lesões diminuírem, vai renovar por mais um ano. Só que o Renato Augusto é um jogador que desequilibra, mesmo assim, e tem dois times querendo tirar ele do Corinthians. Não sei quais nomes dos times ainda, não foram revelados, né? Não foi revelado ainda. Porém, é um time brasileiro e um time da Major League Soccer, né? Dos Estados Unidos. E realmente são times que pagam bem, né? Esses times dos Estados Unidos. Tem muito cacife, o Messi tá lá, outros jogadores, né? Só sei que um deles é brasileiro e o outro é um time da Major League Soccer. Lembrando que o Renato tem fim de contrato, ou seja, a autonomia é do Renato. Ele pode assinar um pré-contrato, isso aí. Claro que a gente sabe que o Renato é um cara que já manifestou que quer aposentar no Corinthians, já manifestou o carinho dele pelo Corinthians. Não teria motivo nenhum para ele sair, eu acho que nem dinheiro. Claro que depende da quantidade, tiraria assim, mas se não for um dinheiro extraordinário, eu acho que ele não sai. Porém, internamente no Corinthians, a galera nem teme ele sair, porque sabe que o desejo que ele tem de aposentar no Corinthians e também o, a questão dele ser identificado totalmente com o Corinthians e com a torcida do Corinthians, né? E agora falar sobre Bruno Mendes e Flamengo. Saiu várias notícias aí que o Bruno Mendes estaria fechado com o Flamengo há alguns meses atrás. Noticiei aqui que o Flamengo já tinha feito proposta do Bruno Mendes, isso daí não é novo. Só que saiu agora que o Bruno Mendes já estaria fechado com o Flamengo. Gente, ainda não está fechado não. Porém, o Flamengo, notícia do Sami Carvalho, né, teria feito uma proposta em que o Flamengo vai diluir no contrato dele, do Bruno Mendes, 8 milhões em luvas. 8 milhões de reais em luvas. Lembrando que o Bruno Mendes inicialmente pediu 10 milhões de reais em luvas no Corinthians para renovar com o Corinthians. Ou seja, pelo menos na parte das luvas, tá igual, o Corinthians ainda, né, estaria à frente aí. Claro que o Corinthians não se prontificou primeiramente a pagar, né, mas não está além do que o Bruno Mendes pediu ao Corinthians. Só que a questão do salário ainda não foi revelada. E o Flamengo quer muito o Bruno Mendes, sabe que é um jogador jovem, pode render dinheiro lá na frente. Né? O Corinthians que investiu, se eu não me engano, 20 milhões de reais no Bruno Mendes, ou foi quase isso. E corre risco de perder o cara de graça, é um prejuízo muito grande. E até agora não entrou em um acordo o Corinthians e o Bruno Mendes, está se arrastando desde o mês de abril essas negociações aí, nada e nada. Deixou muito para cima da hora, né, gente? Sabemos que o futebol hoje em dia é dinheiro. O Bruno Mendes é um cara que, mesmo que já está no Corinthians há muito tempo, ambientado e tal, ele é um cara que nunca foi unanimidade do Corinthians, né? Muito menos na zaga. Ele está na lateral direito porque o Fagner não joga mais bola, não consegue mais jogar. Ele está na zaga, ele quase não jogou no Corinthians, né? Só fica no banco quando a questão é a zaga, ou então joga um jogo ou outro no time até alternativo, mas ele está jogando mesmo de lateral no Corinthians, que não é a função que ele prefere. Então aí isso deve contar muito, porque ele não tem uma identificação muito grande, nunca foi unanimidade nem dentro do campo e nem fora dele. A torcida também não faz aquela questão toda de renovar com o Bruno Mendes. E agora acaba se tornando um jogador mais caro porque a diretoria teve a incompetência de não renovar antes. Se você deixa para renovar nos últimos 6 meses de contrato do cara, no último ano de contrato do cara, é complicado, porque ele vai ter autonomia na mão dele. Se, por exemplo, começasse a renovar no meio do ano passado, por exemplo, aí faz a proposta. Claro que tem que aumentar um pouco o salário do cara, né? Não pode ser assim também. Vai lá, aumenta um pouquinho o salário dele, os 30%, tá aqui. E ele não aceitar, aí já tem a questão então fica aí uns 6 meses afastado. Claro que o cara vai aceitar. Agora, quando você deixa 6 meses após, ou melhor, 6 meses antes do contrato se encerrar,
aí é meio complicado de segurar, porque a autonomia é toda do cara. Se ele quiser assinar um contrato contra o clube, outros clubes fazem propostas, ele pode aceitar e sair, e infelizmente o Corinthians pode ficar aí a ver navios e perder um jogador jovem, pode render muita grana, mesmo que não é unanimidade, mas o jogador que o Corinthians investiu é jovem e pode render grana para o clube. Enfim, comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o like para fortalecer e vai Corinthians!